Boa tarde, gente, tudo bem? Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente vai começar nosso primeiro dia de campo. Eu vou dar uns recadinhos aqui no início, antes de começar a chamar nossos convidados e a gente conseguir começar essa conversa. Então, a gente está trabalhando nesse modelo do dia de campo online, porque a gente acredita muito nessa troca de conhecimento, né? Nessa troca entre mercado, empresas, comunidade e academia. E a gente montou esse modelo para levar as pessoas de alguma forma ao campo e ver os resultados dos testes que a gente está fazendo. Eu vou pedir a gentileza de todo mundo manter os microfones desligados, né, para evitar barulhos externos aí. E assim, a gente vai trabalhar da seguinte forma: as perguntas vão ser perguntas, vocês vão poder fazer as perguntas no chat, tá? E a gente vai ficar compilando. E durante toda a fala, o que der tempo para a gente responder, a gente vai responder, senão a gente vai fazer uma resposta e vai enviar para as pessoas que perguntaram. A gente vai ter um documento de respostas e vai publicar isso, tá bom, gente? Está entrando bastante gente nesse momento. Eu acho que eu vou dar... A gente vai começar mesmo daqui a uns 3 minutinhos, né? Porque nesse exato momento está entrando bastante gente ao mesmo tempo. Está todo mundo ouvindo bem? Sim. Que ótimo. Eu queria agradecer aí nossos convidados, né? Para o pessoal da nossa equipe que está aí, o pessoal da Águia, o Felipe Carmona, a professora Amanda, o professor Franz, o Celal, que eu vi por aí também, que vão ter uma fala aí durante esse tempo. Então, a gente vai ter uma sequência aí. Bom, nós já estamos com 32 pessoas online. Bom, gente, eu acho que a gente já pode começar, tá? Então, como eu já falei anteriormente, o nosso primeiro dia de campo online, o tema nosso vai ser mercado, universidade e a importância das pesquisas para o setor. No chat vão estar os recados para todo mundo, então todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem,
vocês podem colocar no chat que a gente está compilando isso durante o tempo. A gente tem um limite entre 1h30 e 2 horas desse evento, até por motivos de gravação, que a gravação ela dura até 2 horas, para a gente poder democratizar depois para todo mundo. Então, eu queria chamar para dar as boas-vindas o Fernando Talarico, que é o diretor-geral da Águia Fertilizantes, e ele é geólogo e PhD em Geologia Econômica. E vou chamar ele para contar um pouco de como aconteceu o projeto Fosfato e quais são as perspectivas que a gente tem pela frente. Boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiramente, muito obrigado. Estou vendo uma variedade de nomes aqui, alguns conhecidos, outros muitos desconhecidos, tá? E, primeiramente, agradecer, né, obviamente, pela organização, tá? E os nossos palestrantes, tá? O Dr. Felipe Celal, a primeira vez que eu estou interagindo mais diretamente. Obrigado, Felipe. Dr. Carmona, doutora Amanda, muito obrigado. O meu fiel escudeiro Clerô também, muito obrigado por preparar essa apresentação. E o meu grande amigo da época que eu ainda era cientista, um dia na minha vida, o José Carlos Franz. Então, obrigado. Olha, o Paco pediu para eu dar um panorama para vocês, eu vou tentar não me estender muito de como é que a gente chegou até esse ponto, mas há 10 anos atrás nós olhávamos para o mercado de agroindústria brasileira, né, de fertilizantes como um todo, e era notório, assim, o grande desenvolvimento, a vocação agrícola do país, e a dependência de fertilizantes. Então, nos chamou a atenção muito a questão do fosfato, por uma série de motivos, e naquela época a gente estava falando de um balanço de importação em torno de 50% para suportar a agroindústria, né? De lá para cá, a coisa só piorou, né? Hoje em dia a gente está importando 60% das nossas necessidades, e 100% é aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, a mina mais próxima está no sul do estado de São Paulo, a mina de Cajati, e nós importamos 100% do nosso fosfato do norte da África, do Marrocos, da Argélia. Então, esse foi o motivo da concepção da empresa. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura muito forte de venture capital, ou de capital de risco, muito menos em mineração, são projetos de médio e longo prazo. Em virtude disso, nós montamos o portfólio de ativos e fomos captar dinheiro fora do Brasil. Tem 2 bolsas que são especializadas nisso, onde os investidores estão acostumados com esse tipo de risco e bônus, obviamente, né? E que é a Bolsa de Toronto e a de Sydney. No caso nosso, apesar da nossa ligação com Toronto ser muito mais forte naquela época, mas a melhor opção de negócio que nós tivemos foi com a Bolsa de Sydney. E aí, enfim, nós acabamos listando a empresa, listar, colocar ela disponível para negociação na Bolsa, e é uma empresa de capital aberto, hoje, brasileira. O QG da empresa é aqui, o CEO da empresa é brasileiro, os gerentes são todos brasileiros, mas nós fazemos captação e aporte de recurso de lá. Foram 10 anos só de Rio Grande do Sul e 3 estradas, até materializar a descoberta de depósito mineral. Começar depois a parte de licenciamento ambiental, que todos os senhores sabem é extremamente demorada e requer uma quantidade enorme de especialidades. Nós tivemos mais de 70 profissionais trabalhando com a gente de tudo quanto é área que você possa imaginar, e finalmente estamos agora no limiar de começar a construção da mina. Olhando para frente, o que eu posso dizer para vocês, e aí o Clerô, que é o especialista, o gerente geral dessa área, vai falar mais em detalhe para vocês, mas nós vamos produzir 2 produtos, o Pampaforce e o Lavrato, ambos já com a marca registrada, né, e o nome, todo o layout, o design, que foi o trabalho da Nano, feito, e nós já estamos começando a plantar os primeiros passos do nosso departamento de marketing. E é justo isso que
entre outras coisas, nos traz até esse momento. O que é? Nosso tema é mercado, universidade e a convergência, né, das pesquisas, como é que as pesquisas que são geradas na academia podem se materializar em algo que a indústria se beneficie e consiga transformar em ativo. É exatamente esse momento que a gente está. A venda, né, e a colocação dos nossos produtos é uma venda extremamente técnica. Nós vamos vender para cooperativas, para grandes produtores, mas sempre através do seu corpo técnico, ou terceirizado, ou consultoria, enfim. E é justamente esse público que vai se beneficiar de todo esse esforço que nós estamos tendo aqui, tá? O Felipe vai explicar, o Celal, o doutor Amanda, está todo mundo de uma maneira ou outra envolvida nos diversos temas que cercam a aplicação do Pampa Fós, que é o nosso carro-chefe, tá? No solo do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, é com muita satisfação que eu recebo vocês todos aqui, obrigado, tá? E aí, no final, eu espero poder voltar e dar uma palavrinha de agradecimento final para vocês. Obrigado. Então, eu vou voltar para o Caco. Obrigado, Fernando. Agora, para falar um pouco do projeto, né, de como é que a gente chegou nos produtos e quais são os produtos, eu vou chamar o Luiz Carlos Clerot, que ele é o gerente de desenvolvimento da Águia Fertilizantes e ele quem coordena o projeto Fosfato. E ele é geólogo também, uma experiência bastante grande aí em fertilizantes. Boa tarde, Clerot. Boa tarde a todos. É satisfação falar com vocês. Dar um olá aqui especial ao professor Franz, foi meu professor na faculdade, tá aí. E foi, na época, eu era um jovem, promissor geólogo, futuro geólogo do petróleo, e ele me disse assim, olha, acho que tu vai trabalhar com mineração. Aí deu certo. No fim, estou no mundo da mineração, já depois de formado com 17 anos, e tem outro colega aí que também é culpado, deve estar assistindo, o Eduardo Carvalho, né? E eu acompanhei de longe essa descoberta, porque eu não estava trabalhando no Rio Grande do Sul, passei mais de 16 anos trabalhando fora, e acompanhei quando a equipe da CPRM descobriu, né, esse carbonatito, que é a rocha que contém o fosfato, né? Depois acompanhei a chegada da Águia, né, e lá, ainda lá na época da CPRM, tinha o geólogo Toniolo, o Everton também, quando estava na época da CPRM, outro contemporâneo de faculdade, o Everton, um pouco mais velho, mas amigo também da URGS. E depois acompanhei bem o trabalho, excelente trabalho de prospecção mineral, né, que concretizou a descoberta dessa jazida, que foi conduzida pela Águia. E quando eu fui chamado pelo Fernando Talarico para vir contribuir no desenvolvimento desse projeto, né, vim com o maior prazer, né, e vontade de fazer esse projeto acontecer. A gente fez algumas modificações no projeto ao longo desses últimos 18 meses, e nós mudamos. Isso é possível devido ao tipo de minério que a gente tem, né, eu não vou me adentrar muito nos detalhes aqui geológicos, mas é uma rocha que permite que a gente faça uma rota de beneficiamento mais simplificada, né, e produza um fosfato natural, né, e com isso, a gente, com essas adaptações, essas modificações, nós conseguimos reduzir muitos riscos do projeto, né, ficou um projeto ambientalmente muito mais amigável, né, e nós vamos ter produtos que vão ser diferenciados para ser lançado no mercado. Mas se fez necessário uma aproximação, né? Antes nós tínhamos um concentrado de rocha fosfática que seria produzido e entregue às indústrias de fertilizantes, né? E essas indústrias iam determinar qual o produto seria feito a partir desse concentrado. Com essa modificação do projeto, nós vamos produzir o fosfato natural que é vendido diretamente ao produtor. Então, se faz necessário o desenvolvimento desses testes de eficiência agronômica para que a gente consiga entender melhor o que esse produto ele pode entregar ao produtor, né, em termos de resultado agronômico. Então, nós nos aproximamos, né, nós vamos nos tornar nós somos uma empresa de mineração, mas que vamos
produzir, né, um insumo fundamental para a agricultura. Como o Fernando falou, nós importamos hoje 100% da nossa demanda no estado de fosfato, né? Quando nós atingirmos o nosso pico produtivo, né, da fase 1 do projeto, nós chegaremos aí a aproximadamente atender no máximo 10% do market share do estado, ou seja, vamos ainda conseguir continuar importando fosfato, ou seja, seria preciso mais 10 minas iguais a essa, né, para suprir totalmente a demanda de fosfato do nosso estado, sem considerar ainda que essa demanda é crescente, né, falando da demanda atual, tá? E nós iniciamos esses testes de eficiência agronômica, né, procuramos inicialmente a Integrar, né, que é coordenada pelo Felipe Carmona, né, assim como eu, um sujeito feliz gremista, né, então foram os primeiros ensaios que foram conduzidos, e depois nós vimos que havia necessidade de ampliar esse leque, né, de ensaios, de testes, chamar mais pesquisadores, né, pessoas que tinham interesse em desenvolver também o fosfato natural, né, e entender qual é a melhor forma de aplicação, o que ele pode entregar para o produtor, né, e veio através do Felipe, né, os primeiros contatos com a professora Amanda, né, com o professor Felipe Celal, da UFPEL, a professora Amanda aqui da URGS, né, e hoje os testes aí estão sendo conduzidos, né. Nos primeiros testes da Integrar, nós já tivemos resultados satisfatórios aí, que nos surpreenderam, né. Eu acho que o Felipe vai falar melhor disso, eu vou deixar para ele, que é o setor dele, não vou me aventurar aqui, né. E aqui estamos, amigos, então agradeço a participação de todos, tá? E acho que agora eu passo aí a palavra para dar sequência na apresentação. Também fico aqui, depois posso compartilhar meu contato, quem tiver dúvidas a respeito sobre o projeto Fosfato Três Estradas, por favor, será um prazer respondê-las. Obrigado, Clerô. Agora a gente vai lá para o campo olhar alguns dos resultados com a nossa equipe, a Dani Vilar, que está lá, e com o Rodrigo Ramáquia, que é engenheiro agrônomo da Águia, e a gente vai apresentar, então, um pouco do que está acontecendo aí desses ensaios que a gente está fazendo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Caco. Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aí no nosso primeiro dia de campo aí online. Como o Caco falou, estou aqui no campo, estou aqui na estação agronômica da URGS em Eldorado do Sul, onde nós temos um dos experimentos sendo conduzido aqui em parceria com a URGS. Pessoal, vou comentar então um pouquinho sobre os experimentos que estamos conduzindo aí em diversos locais aí do Rio Grande do Sul, testando então o nosso fosfato natural. Então temos 2 experimentos sendo conduzidos em Capivari do Sul, um ensaio a campo, né, e outro ensaio em vaso. Ambos receberam essa safra a cultura da soja. Temos um ensaio também com arroz em Camaquã, em parceria com a UD. Temos outro que é uma réplica totalmente igual a esse aqui que temos em Eldorado do Sul. Lógico, retratando diferentes condições. Em Pelotas temos um ambiente, então, de várzea. Aqui em Eldorado temos um ambiente de coxilha. Então, para ver a eficiência, então, do fosfato natural nesses 2 tipos de ambiente. Em Pelotas tem uma parceria, então, com a UFPEL. E temos também 2 ensaios sendo conduzidos. Um em Porto Alegre, na Casa de Vegetação, que a Amanda depois vai poder explicar melhor para nós. Mas lá nesse ensaio estamos trabalhando com 3 tipos de solo, um argissolo, um latossolo e um neossolo. Então, vendo também qual vai ser a eficiência do fosfato natural nesses 3 tipos de solo. E aqui na estação agronômica da URGS, vou explicar então um pouquinho em particular desse ensaio que está sendo conduzido aqui em Eldorado. Aqui então queremos demonstrar, contrastar
tipos diferentes de manejos que vão encontrar no campo, né? Então, aqui temos parcelas com adição de calcário e sem adição de calcário, e as fontes de fósforo incorporadas e superficial. Então, aqui nesse ensaio temos três tipos de fonte de fósforo utilizada. Uma é uma fonte solúvel, que nesse caso é o super triplo, e as duas fontes de fósforo, que é o fosfato natural, que é o Pampafós, com 10% de P2O5, e o lavrato com 5% de P2O5. Então, ele mostra essas parcelas aqui para nós. Então, nessa primeira parcela aí, temos a adição de calcário. Então, temos a primeira parcela com calcário e a parcela ao lado sem calcário. As fontes de fósforo aqui utilizadas foi a fonte solúvel, que é o super triplo. Nessas duas parcelas foi incorporada, então, esse fertilizante. Nas duas parcelas do lado, também temos as parcelas com e sem calcário, só que nesse caso o fertilizante foi aplicado superficialmente, sem a incorporação. Ao lado aqui temos também como foi feito ali ao lado, temos parcelas com e sem calcário. Aqui já começa então os testes com o fosfato natural, que nesse caso aqui foi o Pampafós. Nesse caso aí o Pampafós foi aplicado incorporado nessas duas primeiras parcelas, e ao lado com e sem calcário superficial. Andando mais um pouco aqui, pessoal, já começamos então com os testes com o lavrato, que é o nosso produto que tem 5% de P2O5. Também parcela com calcário, sem calcário. Fonte incorporada e superficial. E ao lado ali temos as testemunhas, então, não foi só com calcário e sem calcário. Então, pessoal, por que desse com e sem calcário? Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo, tá sem imagem. Que estranho. Tá dando agora, Caco? Voltou agora. Voltou? Show. Então, pessoal, qual que é a nossa intuito de fazer com e sem calcário? É para ver, então, essa ação do calcário num solo com pH corrigido e um solo do pH ácido. Então, pessoal, tentamos trazer aí um pouquinho dos ensaios que a gente está conduzindo aí com o fosfato natural. Agora vamos ampliar o nosso leque aí de pesquisas, fazendo mais ensaios aí em diferentes tipos de regiões, solos, ambientes, e fico à disposição aí para qualquer dúvida que vir a existir aí, fico à disposição aí. Muito obrigado, Caco. Obrigado. Agora, a gente vai chamar o Felipe Carmona. O Felipe, ele é o pesquisador, consultor da empresa Integrar, ele que criou a Integrar e ele que é o responsável por esses ensaios, né? O Felipe é engenheiro agrônomo e doutor em ciências do solo, e a ideia é ele falar um pouco sobre essa ligação entre mercado, academia e como é que se dão esses ensaios específicos aí. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Caco? Obrigado, boa tarde a todos. Uma saudação especial aí ao pessoal da Águia e da Nano, que está organizando esse evento aí, o famoso evento dos novos tempos, né? E também uma saudação aí para o professor Felipe Celal, professora Amanda, gente aí que a gente já conhece de longa data, né? Já trocamos ideias há muito tempo e que felizmente aí estão fazendo parte desse esforço aí de investigação
de mais uma alternativa aí que está pintando para o produtor rural do Rio Grande do Sul, especialmente, né? Eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Como complementando as palavras do Caco, eu sou engenheiro agrônomo, também doutor em ciência do solo, e estou nesse ramo de consultoria e pesquisa já há 7 anos, com a minha uma estação experimental própria, né, da Integrar, onde eu presto serviço aí para empresas que queiram validar suas tecnologias, principalmente nesse ambiente de várzea, né? Eu sou um pesquisador criado nesse ambiente da metade sul do Rio Grande do Sul, uma vinculação muito forte, principalmente com arroz, mas também com soja, integração agropecuária. Quando a Águia, o pessoal do Projeto Três Estradas, nos procurou, a gente, claro, eles chegaram com uma série de perguntas, né? E o que a gente, depois de conversar por um longo tempo, nessa interação entre eu e o pessoal da Águia, a gente não chegou a nenhuma resposta, mas a gente ampliou ainda mais as perguntas, né? Então, a gente, a primeira coisa que formatou foi um ensaio, né, de médio prazo, né, porque a gente tem essa questão do fosfato natural, tem a questão da solubilização mais lenta, né, é diferente das fontes convencionais aí de fósforo, que normalmente os ensaios são feitos com uma duração de 4 meses, né, uma duração de uma safra. No caso do fosfato natural, a situação é diferente, então a gente entende que tem que ser, os trabalhos têm que ter uma duração maior para justamente entender esse efeito de liberação gradual e o desempenho dos diferentes cultivos agrícolas cultivados e envolvidos em sucessão. Então, a gente formatou 2 ensaios, né? Estão sendo conduzidos em Capivari do Sul, já estamos com 2 safras aí, testando o desempenho do Pampafós e do Lavrato em comparação a fontes convencionais, MAP, Super Triplo, Super Simples, e também a um outro fosfato natural de origem da África, para justamente comparar, né? É um produto, é uma tecnologia nova que está surgindo, evidentemente tem uma série de dúvidas com relação à eficiência agronômica, então é preciso testar e comparar com aquilo que já existe e que já está consolidado. Então, nesses ensaios, uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente no ensaio de campo, a gente tem um ensaio de vasos também com solo de Bagé, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois também, mas nesse ensaio no solo de Capivari do Sul, nós tivemos, já na primeira safra agrícola, uma eficiência agronômica bastante interessante dos fosfatos naturais de Lavras do Sul. Isso numa condição de não incorporação. O Rodrigo Ramacher ali falou de uma série de posicionamentos, na verdade aqueles posicionamentos ali, certamente o professor Felipe Celal e a professora Amanda vão falar um pouco melhor depois, mas são questões que surgiram, né? Como é que esse fosfato natural vai se comportar numa condição de incorporação ao solo, numa condição de aplicação a lanço, numa condição de maior ou menor acidez, né? Então, uma série de coisas que tem em diferentes tipos de solos, a gente tem uma gama muito grande de tipos de solos aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente. E nessa condição de Capivari do Sul, onde os produtos foram aplicados a lanço e não incorporados, a gente teve essa surpresa de uma boa performance dos fosfatos naturais em relação às fontes convencionais, né? Eu, particularmente, fiquei muito contente com esse resultado, porque, independente de estar testando esse produto para a Águia, eu vejo como consultor agronômico uma carência muito grande com relação ao manejo de fósforo, de modo geral, no Rio Grande do Sul, mas principalmente em sistemas integrados e principalmente nas fases pastagem. Então, eu acredito que o fosfato natural pode se encaixar
nos sistemas de produção de uma série de maneiras, mas eu vejo o fosfato natural como uma possibilidade de uma mola propulsora na metade sul do Rio Grande do Sul, né? Principalmente em sistemas, não apenas em sistemas agrícolas, mas também em sistemas pastoris. E isso eu falei para o pessoal antes de começar a testar as tecnologias que eu enxergava dessa forma, né? As potencialidades. A gente ainda não está testando, ainda não existem testes aí em campos naturais no Rio Grande do Sul, né? Isso foi sugerido para a empresa que sejam feitos ensaios dessa natureza, mas isso está no horizonte também, né? E pela proximidade da mina com esse cenário de campos naturais aí, eu acredito que o projeto vai aportar uma tecnologia muito importante na verticalização de produção, tanto de carne, de leite, de lã, nessa metade sul do Rio Grande do Sul, e não apenas de cultivos agrícolas. Mas voltando um pouco à questão o Caco pediu para fazer um breve arrazoado aí com relação ao mercado, né? Bom, o que eu posso dizer, né, nesse momento, né, a respeito disso é que também um pouco pela política cambial que está sendo adotada no Brasil hoje, o valor dos fertilizantes está atingindo patamares históricos aí, né, recordes históricos. Por outro lado, a gente tem tido uma remuneração boa também para o produtor, porque, enfim, as commodities estão valendo bastante, né? Soja, milho, carne, arroz, trigo, tudo está tendo uma remuneração também muito boa, mas o preço do adubo está assustando um pouco, né? Esse adubo, como o Talarico falou, boa parte do fertilizante é importado, então isso está muito vinculado ao dólar. Então, a possibilidade de o surgimento de uma alternativa com eficiência agronômica e com valor inferior, né, um preço ao produtor inferior, são condições aí que eu acredito que vão favorecer bastante, né, o desenvolvimento do fosfato, a expansão de uso de fosfato natural, alavancado aí por essa questão de valor de mercado e também pelos testes de eficiência agronômica, que eu acho que são fundamentais. Esse esforço que está sendo feito, e logo em seguida já vou passar a palavra para os demais, mas esse esforço que está sendo feito em pesquisa é louvável, né? Porque são poucas empresas que fazem investimentos da ordem que a Águia Fertilizantes está fazendo para um mercado muito local, né? O mercado do Rio Grande do Sul, basicamente. Então, proporcionalmente, os esforços em pesquisa estão sendo muito superiores à grande maioria das multinacionais, não apenas do ramo de fertilizantes, mas também do ramo de defensivos, né? Normalmente se passa, como a gente costuma dizer na agronomia, faz uma recomendação e passa a taquara, dá um taquaraço e aquilo ali vale para tudo. No caso, aqui nesse caso, está se tendo esse cuidado de procurar explorar os diferentes tipos de solo, diferentes situações de manejo, está se convidando diferentes pesquisadores para lançar luz a novas hipóteses, está se envolvendo alunos de iniciação científica, de pós-graduação, na investigação das potencialidades. Então, isso tudo constitui, assim, eu acho que um caminho de base muito sólido que está sendo construído, para que realmente, quando chegar o momento de, né, tendo esses dados em mãos, a empresa depois, né, vai ter suas estratégias comerciais aí, mas vai estar suprida de muita informação para levar realmente o melhor posicionamento, né, para o melhor resultado lá na ponta, que é o que importa, né, a satisfação do produtor depois de adquirir o produto, depois de fazer uso dos produtos. Caco, eu acho que me estendi até um pouco, mas te devolvo a palavra aí e fico à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. Então, ótimo. Obrigado, Carmona. Eu acho que
são falas bem importantes, né? E assim, nada é cronometrado aqui, mas a gente está tentando seguir mais ou menos um horário. E eu queria chamar agora a professora Amanda Apóstolo. Falei certo? Isso aí. Ela é engenheira agrônoma e doutora em ciências do solo e é professora da URGS também. Queria conversar um pouco essa ligação da universidade à pesquisa aplicada com o mercado. Tá, obrigada, Caco. Quero agradecer, primeiramente, estar com vocês aqui hoje, parabenizar pelo evento, né? A gente está meio sedentos por esses eventos no campo, mas por enquanto é esse campo online aí que a gente consegue fazer. Agradecer também pelo convite para a gente estar junto nessa pesquisa, né, do projeto Fosfato, os nossos também parceiros aí de longa data, o Carmona e o Celal, e com essa equipe nova aí, essa interdisciplinaridade com o pessoal da geologia, né, a gente também está aprendendo bastante. Eu preparei até para esse horário bem, eu deveria estar entrando em aula agora, tem vários dos meus alunos aqui. Eu preparei uma breve apresentação para falar um pouquinho desse papel da universidade. Então, acho que eu vou colocar ela agora aqui. Tudo bem? Não ouvi ninguém, mas tudo bem, Caco? Posso estar? Beleza. Vou colocar aqui, então. Depois alguém só me dá um ok que tá... Um ok sonoro, porque agora eu não vejo vocês. Tá ok, tá funcionando. Ok? Tá. Bom, pessoal, então, quando a Daniela, né, entrou em contato comigo e disse para eu comentar um pouco a respeito desse papel da universidade, a pesquisa aplicada, e o que a gente está desenvolvendo, né, eu representando a URGS, o Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia, junto com os nossos parceiros, fazendo essa pesquisa ligada também ao meu grupo de pesquisa na URGS, que é o IRGEB, junto com a Águia Fertilizantes no projeto Fosfato Três Estradas. E antes de iniciar para falar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo, né, vou detalhar um pouquinho ali o que o Rodrigo falou lá que ele estava lá no campo, né, na nossa estação experimental em Eldorado, vou detalhar um pouquinho de por que a gente está investigando, né, aquilo que ele mostrou para a gente. Eu vim falar um pouquinho do papel da universidade, né, eu estou aqui nesse lugar de fala aí, de valorizar a universidade. A gente, infelizmente, está num momento bem difícil para a universidade pública, para a pesquisa pública no Brasil, mas o fato é que nós, da universidade pública, né, a gente produz aí quase que a totalidade do conhecimento científico que é gerado hoje no Brasil, né, e muito, então, puxando agora para essa área da ciência do solo, da fertilidade do solo, que é a minha área de atuação, como é que funciona isso, né, e qual é a importância da universidade. Essa produção de conhecimento, na verdade, ela é feita junto do ensino, né? Não é à toa que eu sou professora, a gente atua numa pós-graduação que a gente chama stricto sensu, né? Que a gente fala da academia, que é o mestrado acadêmico e o doutorado. Então, junto do ensino, a gente também forma pessoas, essas pessoas são os cientistas do Brasil, né? Que são os estudantes de graduação, de pós-graduação, principalmente, que estão ligados e estão desenvolvendo essas pesquisas, muitas vezes aí com uma bolsa, que é pouco maior do que um salário mínimo hoje no Brasil. Bom, então tem essa junção, como a gente está apresentando aqui no evento, né, dessas diversas instituições, tanto públicas e privadas. Eu diria que isso é o mundo perfeito quando acontece. Muitas vezes essas instituições ficam isoladas, né, aqui trouxe como exemplos as instituições ligadas nesse projeto, né, URGS, UFPEL, a Integrar e a Águia Fertilizantes. A participação dos pesquisadores que estão envolvidos nessa pesquisa em sociedades científicas. Então, aqui no nosso caso, né, seria o Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. E acontece, então, a compilação dessas informações, das pesquisas realizadas nos encontros das sociedades científicas. Muitas vezes encontros mais regionais, como, por exemplo, o que a gente realizou aí no último novembro, do último ano, de 2020, a reunião sul-brasileira de ciência do solo, onde, então, os pesquisadores se reúnem com essa série de pesquisas e tornam essa informação acessível a todos os interessados da cadeia. Né, e muitos alunos de graduação aí que estão nos assistindo, né, estão nesse momento
estudando justamente para entender esse manual de calagem e adubação, que ele é, na verdade, uma publicação que está continuamente em atualização através dessas pesquisas que a gente está realizando, e nós esperamos, numa próxima edição do manual, que a gente já tenha, então, essas informações a respeito do uso do fosfato natural aqui no Rio Grande do Sul, com as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, que eu vou mostrar para vocês. Bom, um exemplo, né, de informações que a gente tem disponível dentro do manual de calagem e adubação, de novo, puxando aqui para o nosso assunto, são as tabelas de interpretação dos teores de fósforo disponível no solo. A gente faz análise do solo, que são muito simples, quando a gente olha, aqui está uma delas, né? Só que isso aqui, por trás de uma tabela dessa simples de interpretação, a gente tem inúmeros experimentos, como esses que a gente está realizando, com diferentes locais e culturas agrícolas durante vários anos, né, para gerar essa tabela que nós temos hoje. E, inclusive, né, já existem novas informações aí, de novo, no contexto da recomendação dos fertilizantes fosfatados para atualização do Manual de Calagem e Adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que deve acontecer, muito provavelmente, no próximo ano, pelo que foi discutido na última reunião sul-brasileira. Como esse artigo aqui que eu trago para vocês, publicado no início desse ano, pesquisadores de Santa Catarina, né, refinando, digamos assim, a recomendação de fertilizantes fosfatados, baseado na capacidade tampão dos solos. Bom, o que a gente, agora trazendo, sim, para o assunto aqui do nosso dia de campo, né, o que a gente precisa entender e o que justamente por precisar entender, a gente está pesquisando para essa maior eficiência no uso do fosfato natural, desses produtos que vão ser lançados no mercado. Primeira coisa, né, um estudo de casa de vegetação que a gente está fazendo, essa foto é do nosso experimento, né, ele começou no final do ano passado. É um estudo que a gente chama de correlação para a seleção de um método de análise do fósforo em solos com uso de fosfato natural. O método oficial que a gente tem hoje, ele é um método duplo ácido, né, são 2 ácidos fortes em concentrações baixas, que quando a gente usa o fosfato natural no solo, ele pode superestimar o teor de fósforo disponível, né? Então, com esse uso do fosfato natural, nós precisamos ou fazer uma reinterpretação do método atual que nós temos, ou propor outros métodos de análise. E é justamente isso que a gente está fazendo nesse estudo da Casa de Vegetação, aqui no Departamento de Solos da URGS. Então, foi a coleta de diferentes tipos de solo, que o Rodrigo comentou para vocês, né, representativos do Rio Grande do Sul. Análise desse solo com os extratores, nós vamos testar, então nós vamos testar 3. Cultivo desse solo com plantas teste, que a gente usa passagens, né, passagem de verão ou de inverno, dependendo da época de cultivo. E, posteriormente, então, tem o crescimento dessa planta, a gente analisa o teor de fósforo no tecido vegetal dessas plantas e fizemos um estudo gráfico de correlação entre o fósforo que foi extraído do solo, pelo método testado, e o teor de fósforo na planta, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um método de análise que lê o que a planta, entre aspas, né, o que a planta está enxergando de fósforo no solo. Pois o método atual que a gente tem, ele pode superestimar essa quantidade de fósforo que a planta está enxergando na utilização do fosfato natural. Então, nós precisamos de pesquisas para adequar isso. E nós já estamos realizando, já fizemos 2 cultivos. E a campo, né, o que a gente está fazendo de experimentos, o que a gente precisa entender, estamos pesquisando com os experimentos a campo. A calibração desse método, né, que é entender, bom, a partir daquele número que veio lá no laudo de análise do solo, o que a planta vai responder em produtividade, né, dependendo do manejo que a gente estiver utilizando naquela área. E aí que vem os manejos também, que o Rodrigo já explanou para a gente a campo, né, a gente testando diferentes condições de acidez inicial, porque a gente sabe que a acidez do solo é algo que influencia na dissolução do fosfato natural, na velocidade da dissolução. Diferentes formas de aplicação do fósforo para essa correção inicial do solo, porque também o grau de contato da partícula do fertilizante fosfatado com o solo também influencia nessa velocidade de dissolução. E as diferentes fontes de fósforo para as plantas, né? Uma testemunha, né, sem dar nada de fósforo, um padrão solúvel, que é o superfosfato triplo, e as 2 fontes, então, de fosfato natural, o Pampafós e o Lavrato. Isso, então, sendo realizado em diferentes locais, solos ambientes. Nós temos um ambiente de coxilha, né, no ar de solo, ali em Eldorado, e um ambiente de várzea, um planossolo
lá em Capão do Leão, né, para tentar abarcar várias dessas situações que nós temos e chegar, então, numa recomendação que a gente já espera que numa atualização do nosso manual a gente já tenha essas recomendações. E aqui uma foto do nosso campo, do nosso experimento, né, um pouquinho antes do que a gente está vendo agora, hoje, ao vivo, a soja ao vivo lá no campo, no estádio vegetativo, né, mostrando que a gente não vê grandes diferenças de como, de fato, a não ser as parcelas testemunha, essa fonte de fosfato natural pode ser, então, muito interessante, está sendo capaz, né, de suprir fósforo para essa soja aí que a gente está vendo no campo. Obrigada, gente. Seria isso da minha parte. Fico à disposição depois para as conversas e para as perguntas. Obrigado, professora Amanda. Tudo bem? Agora, a gente vai chamar o Felipe Celal, ele é professor da UFPEL, é engenheiro agrônomo e doutor em ciências do solo, falar um pouco mais sobre essa pesquisa aplicada na metade sul ali, como é que está acontecendo, quais são as relações. Tudo bom, Celal? Tudo bom, Caco? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Agradecer ao convite, né? E parabenizar também a Águia Fertilizantes pela organização do evento, cumprimentar já amigos e colegas de longa data, a professora Amanda Possel Martins, o doutor Felipe Carmona também, que a gente já se conhece de longa data, né, Felipe? Demais conhecidos, até o professor Thornquist, que aí está na sala, enfim, cumprimentar o Fernando, presente, primeira vez que a gente se comunica, né? Na verdade, a pesquisa aplicada, eu tive também trabalhei durante quase 4 anos no Instituto Rio Grandense do Arroz, e era um instituto totalmente, o foco totalmente com pesquisa aplicada, né? E a gente meio que tentou trazer isso um pouco para a universidade, trazer uma demanda mais da agricultura, e a gente vem muito em trabalhos de alunos de pós-graduação, a gente vem buscando exatamente isso, né? Um pouco do que a professora Amanda também comentou. Em relação a trabalhos, então, relacionados à nossa área específica, em fertilidade do solo, foi comentado na discussão, né, o Rio Grande do Sul, ele tá vivendo um novo cenário de expansão, né, o Rio Grande do Sul vai bater possivelmente esse ano mais de 20 milhões de toneladas de produção de soja, muito em decorrência da expansão, né, da soja na metade sul do Rio Grande do Sul, hoje cerca de 2 milhões de hectares, perto disso, tem um potencial muito grande, né? A gente vê muitas regiões em Dom Pedrito, regiões em Alegrete, Santana do Livramento, aqui na Zona Sul também, que eram tradicionalmente arrozeiras, e de 10 anos, 12 anos para cá, houve uma grande revolução. E associado a isso, a gente tem uma questão que está puxando muito, é a valorização muito, né? O Felipe tocou muito nessa questão importante, por exemplo, o arroz do ano agrícola 2019-20 para 2020-21 valorizou 65%, soja na escala de 80%, 90%, a produção animal também, né? O terneiro era comercializado a R$7, R$8, hoje está R$14 o quilo aqui na região. Então, há uma intensificação muito grande do ponto de vista de utilização de insumos, e dentro desse contexto, a nutrição é um dos insumos mais primordiais, né? Principalmente falando em leguminosas, cultura da soja extremamente sendo limitada, né, o seu desenvolvimento pela disponibilidade de fósforo nesses solos da metade sul. Então, a gente vem trabalhando enquanto universidade, em parcerias, né, em parcerias como essa presente aqui, no sentido de avaliar a calibração, né, dos solos da metade sul, que são pouco contemplados atualmente pelo sistema de recomendação, né? A agricultura gaúcha de grãos, né, principalmente do ponto de vista de soja, era muito focada na metade norte, e a gente está tentando elucidar mais, né, na questão da metade sul, aqui, solos da campanha, da zona sul. E, em paralelo, né, especificamente falando do projeto, eu acho que com certeza é uma importante opção, digamos assim, em termos de nutrição, né, e opções de fertilizantes. Hoje, a tonelada aí de fontes solúveis está
um valor bem considerável, né? A gente vê muitos consultores na região aqui, muitos agrônomos buscando alternativas, né? E nesse sentido, tendo opções alternativas como o fertilizante fosfato, é uma questão importante. Então, especificamente do trabalho, o Rodrigo Ramacher já mencionou, né, pessoal? A professora Amanda também detalhou ali com muita competência a questão dos tratamentos que estão sendo abordados. Só detalhar alguns pontos técnicos importantes, né, principalmente associado à questão do calcário, né. A gente sabe aí que fosfatos naturais, enfim, eles têm solubilidade diferente, né, em condições de pH mais ácido, principalmente com uma maior área superficial, ele pode ser potencializado a disponibilização do fósforo para as culturas agrícolas, então é algo que está sendo avaliado dentro desse projeto. E em relação ao manejo da aplicação desses fertilizantes, é outro fator extremamente importante também. O Felipe comentou alguma coisa em sistemas integrados, né? Hoje, aqui na Zona Sul, que tem já, principalmente em produtores em ambientes de terras baixas, é um posicionamento muito grande desses fertilizantes, que o tradicional é o posicionamento do fertilizante, né, o manejo mais convencional na cultura de interesse. Contudo, há muitos produtores já, digamos assim, 20% a 30% desses produtores mais tecnificados fazendo essa antecipação de adubação dentro de uma adubação de sistemas, né? Posicionando na pastagem, fazendo uma aplicação superficial. E eu acho que dentro desse contexto, né, a utilização tanto do lavrato quanto do pampafós, que são alternativas, eles têm um potencial muito grande, né, de nos trazer essa informação. Hoje em dia, há uma grande lacuna em termos de conhecimento do posicionamento, né, do manejo da adubação desses fertilizantes. Então, como é o nosso primeiro ano de participação nesse grupo, né, o Felipe fez o contato conosco, foi inverno passado, né, Felipe, que a gente foi olhar as áreas, posicionar, trazer para um ambiente mais específico, né, que é um ambiente muito importante dentro dos sistemas de produção, né, as terras baixas, que é o experimento conduzido hoje na Estação Experimental da Universidade Federal de Pelotas, né, num plano solo, representa aí 1 milhão de hectares, perto aí de, acho que os dados atualizados pelo IRGA, de 350, 360 mil hectares de soja e bastante pastagem nessas áreas, né, de modo intensivo. Então, são resultados que a gente vai ter aí, os ensaios estão perto do período de colheita, muito similar ao que o Rodrigo demonstrou na estação da URGS, em Eldorado do Sul, e com certeza nós vamos ter resultados aí de uma compilação de locais mais promissores, no sentido de a gente ter um posicionamento agronômico mais adequado desses fertilizantes. Obrigado, Celal. Eu queria agora também trazer a fala do José Carlos Frantes. Ele é geólogo, ele é pós-doutorado em metalogenia e modelamento de depósitos minerais e é professor da URGS também, para falar um pouco sobre essa importância das pesquisas do setor e a evolução dessas pesquisas que envolvem mais de uma disciplina. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado à Águia, a todo o staff da Águia pelo convite, pela oportunidade de participar desse grupo. E quero aproveitar para saudar os demais participantes aqui, a Amanda Martins, nossa colega aqui da URGS, né, do Departamento de Solos, aqui da Faculdade de Agronomia, o Felipe Carmona, consultor, também engenheiro agrônomo, o Celal, nosso colega da UFPEL, nossa co-irmã, né, além do staff aqui, Fernando Alarico, nosso diretor-presidente aqui da Águia, o Rodrigo Ramacher, espero que eu tenha acertado ou errado perto, né, também engenheiro agrônomo da Águia, o Luiz Clerot, nosso ex-aluno aqui da URGS, geólogo também, e um agradecimento especial aí ao Caco, que está nos balizando aqui na apresentação, e muito especial a Daniela Vilar, que foi quem organizou e fez esse contato, nos dando as diretrizes aí do que é que nós deveríamos abordar
nesse primeiro dia de campo online promovido pela Águia Fertilizantes. Então, basicamente, a Daniela, ela me deu uma tarefa aqui que é um pouco abrangente, mas vamos tentar ver o que a gente apresenta nos 10 minutos que ela estipulou como limite máximo. A Daniela me pediu que falasse, primeiramente, no ponto 1, como uma trajetória profissional minha, né, ao longo desse tempo. O segundo ponto, ela pediu que abordasse um pouco a questão da pesquisa, como eu vejo a pesquisa e como trabalha a universidade hoje. E, finalmente, o item 3, os avanços ao longo dessa trajetória, dentro da vida acadêmica e da relação com empresas. Então, vamos rapidamente abordar um pouquinho de cada um. Bom, o Clerô brincou no início lá a questão de petróleo, né? Eu também, Clerô, quando me formei, fiz concurso para a Petrobras e passei. Só que eu tinha algumas convicções na vida, já como graduando em geologia, de que uma das coisas que seria a última opção da minha vida seria trabalhar na Petrobras, não pela Petrobras em si, que é uma grande empresa, faz uma pesquisa e tem um papel extremamente importante em termos de desenvolvimento científico para o país, principalmente geológico, mas porque a gente dentro da universidade segue um DNA que é o daquilo que nos atrai mais. E, pessoalmente, isso não é nenhum demérito de quem me deu aula de petrologia sedimentar e quem me deu aula de estratigrafia, mas é mérito de quem me deu aula de geologia econômica e me deu a parte de recursos minerais. Eu tive a felicidade de encontrar o professor Hard Yost, o Fernando conhece, lá da UNB. O Hard estava voltando de Athens, na Geórgia, com um doutorado recém-feito, cheio de gás, entusiasmadíssimo, e eu fui trabalhar como bolsista do Hard na volta dele, bolsista voluntário, né? Na época não tinha muita bolsa disponível, às vezes não tinha nenhuma, inclusive, mas foi o que me propiciou o gosto e a vontade de trabalhar com mineração. Então, eu me formei, né? Imediatamente surgiram vários empregos, era um momento rico na geologia do país, havia a possibilidade de trabalhar na CPRM em Manaus, eu agradeci a oportunidade, e tinha também a Nuclebras, na época estava trabalhando com exploração mineral, em especial urânio, para reservas radioativas, de isótopos radioativos do país, e a Paranapanema, que tinha diversas áreas na Amazônia. Obviamente, como um guri recém-formado, eu fui para Paranapanema, porque o salário era mais de 2 vezes o que eu ganharia na Paranapanema, na Nuclebras. E totalmente fora do que a CPRM podia oferecer, que seria muito mais escritório e petrografia com microscópio dentro de uma sala do que o que eu queria de fato, que era trabalhar com mineração. Eu fui mandado de cara para Mato Grosso, numa região chamada Aripuanã. Fiquei algum tempo trabalhando naquela região. Dali fui transferido para o Amazonas, uma região chamada Igarapé Preto, junto a uma reserva indígena que existia, ainda existe naquela região, e dali fui transferido para a região de Ariquemes, em Rondônia. Lá eu já estava na condição de um pouco mais experiente, né? E na época não era, tinha um engenheiro residente, que era o cara encarregado da mina, da lavra, e o geólogo residente, que fazia a parte de exploração. Nós tínhamos, na época, várias áreas onde havia suspeita de reservas minerais importantes, mas não se tinha, além de uma estimativa. Eu consegui montar várias equipes de sondagem e de prospecção. No final da história, eu estava com 10 sondas operando simultaneamente, em regiões como Taboca, Taboquinha, região do Jamari, no Rio Candeias, Seringal Maçangana, Pacaás Novos, a Serra dos Pacaás, Fernando, aquela serra que tem em Rondônia, que corta ali de leste a oeste até a Bolívia, né? Então, aquela foi uma região que eu trabalhei, a região de Oriente Novo, né? Então, foram regiões lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, quer dizer, faz bastante tempo, um bocado, né? Mas foi uma experiência interessante, né? Me deu uma vivência bastante grande em termos de empresa, né, e de vivência de empresa, e o que uma empresa
quer e o que ela precisa, né, em termos de objeto, que é totalmente diferente daquilo que a gente tinha como aluno dentro de uma visão de universidade, puramente acadêmica, né. Quando surgiu a oportunidade de voltar, saiu um concurso do NPM, eu fiz, era a única alternativa que eu tinha para deixar de me tornar geólogo amazônico, né, porque eu estava sendo transferido para o Pitinga, e aí seria a consolidação de que eu ficaria eternamente na Amazônia, que não era meu plano. Tá? Então eu retornei, fiz um sacrifício, voltando para o DNPM, o Fernando sabe como isso é sacrificado, né? Mas eu consegui, dentro do DNPM, na época havia uma divisão de geologia que trabalhava com mapeamento básico, né? E eu fui me envolver com os mapeamentos básicos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em especial aqueles voltados para a exploração. Então trabalhei lá no Brusque, região de Botuverá, área com ouro, né? E trabalhei também na região da Caatinga, granitos com tungstênio, estanho, né? E, enfim, usando um pouco da expertise que eu tinha aprendido na relação com empresas. Nesse meio tempo, o DNPM entrou numa crise financeira, não tinha mais dinheiro para campo, não tinha dinheiro para nada, e eu aproveitei o tempo para fazer pós-graduação, quer dizer, não vou ficar parado. E aí surgiram algumas oportunidades, uma delas na Unicinos, para dar aula à noite, de mapeamento geológico, e posteriormente geologia econômica, acabei passando para a área, e na URGS recursos minerais radiogênicos, ligados ao chamado recursos energéticos radioativos, na época, que era uma disciplina obrigatória do curso de geologia. Então, eu acabei trabalhando bastante com isso, ligado àquela época, já com carbonatitos, Fernando, meu histórico, mas voltado para outra coisa, voltado para urânio, basicamente, né? Enfim, isso deu uma certa experiência até o ponto em que eu comecei a ver que eu precisava migrar para outras coisas. E aí eu vou entrar já no segundo ponto, que é a questão da pesquisa, né? A pesquisa, ela veio inicialmente, como eu disse, uma pesquisa mais voltada para a exploração dentro da empresa, a pesquisa de recursos, com o que eu tenho de fato de minério lavrável. Só que isso dentro da academia não é o caso, ou não é suficiente. Eu sempre tentei, dentro da universidade, trabalhar com coisas mais aplicadas. A pesquisa pura, ela, de certa maneira, ela não me atrai muito, né? Eu sou do tipo que precisa ver um resultado, gosto do resultado, e o grupo de pesquisa que nós temos hoje dentro da URGS, consolidado já há alguns anos, ele se volta essencialmente para isso. Recursos minerais, avaliação de recursos minerais, modelagem de depósitos e a questão de caracterização de depósitos minerais quanto à sua compartimentação, quanto à sua composição, as variáveis que envolvem esses depósitos minerais. Então, basicamente, isso nos levou a trabalhar também, né, numa relação direta com empresas. A professora Amanda, ela falou na questão da relação com a empresa de forma bastante oportuna, e quero dizer a ela que nem sempre foi assim. A URGS, durante muitos anos, a parte de interação com empresas, a parte de pesquisa aplicada, ela era vista por órgãos controladores, inclusive internos da universidade, como uma prestação de serviço disfarçada, e isso era dificultado de todas as maneiras. Havia um prejuízo para quem trabalhasse com a parte aplicada direto. Para a gente aprovar um contrato, um convênio envolvendo a empresa, era uma novela de muito tempo de tramitação, com vários senões colocados pelos órgãos controladores. Isso começou a mudar a partir do momento que eu assumi a direção do Instituto de Geociências, tive a oportunidade de ser diretor, e comecei a trabalhar junto no Conselho Universitário com a mudança da legislação da universidade, permitindo que nós tivéssemos uma legislação mais leve, mais amigável, envolvendo aquilo que nós chamamos de interação acadêmica, que é hoje a forma conhecida de relação com as empresas. Originalmente, eu fui ridicularizado pelos órgãos, alguns controladores, dizendo que eu estava disfarçando a prestação de serviço, chamando de interação acadêmica. E eu comecei a mostrar com calma, com muitas reuniões, foram muitas horas de reunião com todos eles, mostrando que a universidade era vista como um castelo que produzia conhecimento para ela própria.
e que, por outro lado, as empresas também eram refratárias, elas não viam dentro do conhecimento produzido na universidade como algo necessário e utilizável. Então nós tínhamos que quebrar essa relação e tornar a universidade, em primeiro lugar, útil para a sociedade, retribuindo para a sociedade aquilo que ela recebia em termos de investimentos, de impostos, e a maneira melhor era fazer essa interação. Bom, dito isso, acabou meu mandato como diretor, e o reitor de então, o professor Carlos Alexandre, me convidou para ser pró-reitor de pesquisa. Sim, vamos botar na prática aquilo que tu vens defendendo há muito tempo, né? E na pró-reitoria de pesquisa foi possível, então, tomar uma série de medidas direcionadas para essa interação, para essa relação com as empresas. E não apenas com as empresas, mas com a sociedade de um modo geral. Isso vale para a área humana, vale para a área da linguística, vale para a área dura, das engenharias, solos, geologia, enfim. A universidade ela precisa se abrir, né, e trabalhar direto com a sociedade, naquilo que a sociedade demande. E isso é uma visão diferente daquela de ficar encastelado fazendo pesquisa puramente acadêmica, que eu não condeno, não critico, porque acho que ela é necessária, né? Mas, por outro lado, a relação com a sociedade ela também é necessária. Nós temos duas pontas na universidade que precisam se falar, né? Então, nesse aspecto da relação direta com empresas, nós conseguimos unir um pouco aquilo que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, e junto com o Parque Tecnológico. Então, toda essa legislação, os sistemas eletrônicos de tramitação de contratos, convênios, vem desta época. Foi um trabalho muito árduo. Mas não pensem que tudo é fácil, né? Porque a burocracia ela não dorme, ela não descansa. A gente abre a porta por um lado e vários cadeados são colocados do outro, né? Então, a gente tem que estar permanentemente lutando para que isso seja viabilizado. Bom, questão de pesquisa, hoje nós trabalhamos muito com formação de pessoal aplicado. Nós entendemos que o geólogo ele é basicamente um técnico. Nada impede que ele vá ser, em algum momento, um pesquisador do CNPq, mas ele tem que estar ciente de que isso é 1% do que nós formamos, talvez nem isso. A maior parte do que nós formamos, ele vai trabalhar na sociedade de alguma maneira, ou com petróleo ou com mineração, que são os dois carros-chefes, mas também com geologia ambiental, com hidro, com geotecnia, com várias áreas que a geologia, como uma questão, como uma formação multidisciplinar, permite. Então, isso nos levou, por exemplo, para criar aqui dentro do curso de geologia um Student Chapter, que o Fernando conhece, ligado à Society of Economic Geologists, voltado exatamente para unir, juntar os pesquisadores, os professores da universidade, junto com estudantes de graduação e pós-graduação, voltados exatamente para essa área da indústria de mineração. Isso tem dado resultados, nós estamos formando bastante gente nesse sentido, e todos eles com uma relação com a empresa. Então, nós temos trabalhado bastante não apenas com a Águia é uma oportunidade maravilhosa que apareceu no Rio Grande do Sul, depois de muitos anos, que nós não tínhamos no Rio Grande do Sul mineração ativa, né, e hoje, graças à Águia, nós passamos a ter. Depois do fechamento da CBC, nós ficamos meio órfãos, né, mas com a volta da mineração, nós esperamos que isso seja por um longo período. Além disso, passando já para os avanços, né, nós temos aí a questão de simpósios setoriais que nós estamos desenvolvendo de tempos em tempos, como forma de juntar a universidade com as empresas. E aí eu cito, organizado pelo nosso grupo, o Simpósio Brasileiro de Metalogenia. Nós já realizamos 4 eventos dessa natureza, onde nós juntamos geólogos de empresa com as suas experiências, trazendo as suas experiências para palestras e, enfim, minicursos do que estão desenvolvendo dentro das empresas e juntando a atividade acadêmica que nós desenvolvemos em pesquisa aplicada junto das empresas. Então, tem dado bons resultados. O último deles foi 2 anos atrás, em Gramado. Esperamos que assim que acabe a pandemia, a gente possa retomar esses eventos, que são extremamente produtivos nessa ligação indústria-universidade.
Passando para o terceiro ponto, rapidamente, os avanços ao longo da trajetória, de certa maneira, para quem já está há bastante tempo na estrada, né, Fernando um pouco menos, mas também já há bastante tempo, né, Fernando, nos mostra que, de certa forma, os avanços eles nunca são puramente tecnológicos ou científicos. Os avanços eles são acompanhados de avanços pessoais. Não adianta a gente conseguir avançar em novos softwares, em novas tecnologias, em novos sistemas geofísicos, se nós, enquanto geólogos, não estivermos abertos a aprender a trabalhar com essas ferramentas e estarmos abertos para integrar essas ferramentas junto com conhecimentos tradicionais, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a minha passagem lá pela Paranapanema, DNPM, URGS, UNB, UWA, né, University of Western Australia, ela vem num crescendo, onde eu saí da sondagem, da trincheira, do poço de amostragem, para tecnologias bastante atuais, né, modernas. E isso foi uma adaptação, um avanço da geologia, que foi usando essas novas ferramentas, acompanhado de um avanço pessoal meu, que se não tivesse acontecido, de nada adiantaria ter essas novas tecnologias. Isso nos faz, cada vez mais, usar o campo integrado com as técnicas, e usar o campo integrado com os laboratórios. E nesse sentido, né, em relação à Águia especificamente, nós tivemos recentemente 2 trabalhos de conclusão de curso, caracterizando um complexo carbonatítico e caracterizando o minério do complexo. E estamos agora, com um pós-graduando, trabalhando exatamente na melhora desses dados e em avanço de novas informações que nós esperamos, até o final do ano, poder trazer aí com uma contribuição para a Águia, sob o ponto de vista de conhecimento, que eu espero que o Fernando possa aportar isso aí para a Águia como algo positivo. Nós entendemos que esse avanço da pesquisa, ele não é puramente tecnológico. Ele faz com que a gente migre de áreas ou de interesse ao longo do tempo. Eu, por exemplo, comecei lá, como geólogo, trabalhando com granitos estaníferos na Amazônia, né? E fui migrando ao longo do tempo para complexos alcalinos em algumas áreas. Passei a trabalhar com depósitos pórfiros nos Andes, junto com empresas que atuavam e atuam ainda na Colômbia, uma delas a Anglo Gold, depósitos epitermais, também com ouro, depósitos orogênicos, que a gente trabalha hoje bastante com o pessoal da Anglo, aqui no Centro-Oeste e Minas, e além dos IOCDs no Distrito Carajás, onde a gente tem algumas ligações, né, principalmente no que diz respeito a depósitos de ferro oxidado com ouro e cobre, e essa vinculação desses depósitos, Fernando, que tu trabalhas bastante, tua tese de doutorado, né, desses IOCD, o link que existe entre os ferro-oxidados com fósforo, com apatita, né? Esse contínuo que existe aí entre 2 end members aí, dos IOCD e os IOA, né, ferro-oxidado com apatita, né? Então, isso são migrações que a gente vai fazendo ao longo da vida, né, nos mostrando a variedade e a amplitude que a geologia permite. E, obviamente, acabamos aqui na Águia como uma parte extremamente importante para nós, em termos de grupo de pesquisa, pela possibilidade de mostrar aquilo que eu costumo dizer normalmente para os alunos da geologia econômica. E esse ano bastante complicado, trabalhando basicamente com um sistema remoto, né, o que dificulta muito a possibilidade de campo, dificulta muito a questão das aulas práticas, que são fundamentais, onde eu sempre tento mostrar para eles que o geólogo que trabalha com exploração mineral, o geólogo que trabalha com recursos minerais, com mineração, ele é essencialmente um otimista, e tem que ser. Nós temos que nos convencer que a área nunca é uma área onde não tem minério. Ela sempre é uma área onde nós ainda não encontramos, mas ele deve estar lá. Essa é uma visão um pouco diferente, né,
de que as coisas, não é que elas não existam, elas ainda não foram encontradas. É uma visão mais otimista, e quem trabalha com mineração, Fernando, e o Fernando sabe mais do que ninguém disto, né, a gente tenta levar como mote. E isto nos mostra, por exemplo, essa relação com empresa como um dos grandes avanços que eu vejo na universidade hoje. Essa ligação entre a academia e a empresa, ela nos dá um caminho intermediário entre dois end members, entre o puramente acadêmico e o puramente empresarial. E é esse caminho do meio que me parece uma alternativa bastante interessante e que nos mostra, por exemplo, desse rumo otimista, né, de que o minério não é que ele não existe, ele só não foi encontrado. A prova cabal disso é a Águia. Quer dizer, nós não tínhamos carbonatitos no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos reservas de fosfato no Rio Grande do Sul, não existia isso no Rio Grande do Sul. Não, ainda não havia sido encontrado. E a presença da Águia nos dá esse rumo, essa luz. E o Três Estradas não é o único, não será o único, né, Fernando? Parabéns pelo trabalho de todos vocês aí da Águia, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Franz. Queria dar um recadinho aí para o pessoal, que se alguém tiver uma pergunta, colocar ali no chat, que a gente vai compilar. E eu queria pedir para os nossos convidados aí falar um pouco mais sobre essas perspectivas. Aí a gente já começa uma conversa agora sobre essas perspectivas para o produtor após o início da produção dos nossos produtos. O que pode acontecer, quais são as perspectivas para eles? Acho que a gente pode começar pelo Fernando. Bom, eu vou sempre favorecer o lado financeiro das coisas, né? Veja bem, nós temos uma vantagem logística que é fundamental, né? Ele é o cerne de toda a vantagem competitiva que nós temos, né? Quando a gente começa a mostrar, né, a turma da agronomia explicou muito bem, eu gostei muito do seu slide lá, mandando, você mostra que realmente não tem muita diferença, né? Significa que ele está desempenhando, está entregando nutriente dentro do que a gente tem feito até o momento satisfatoriamente. Então se você tem vantagem de preço, se você tem vantagem locacional, né? Você não tem que atravessar do Atlântico Norte para o Atlântico Sul, importar, gastar todo o custo portuário no Porto de Rio Grande, depois trazer isso aí 250, 300, 500 quilômetros, dependendo de onde você vai, até chegar na mão do usuário final. Aí nós estamos ali no coração da campanha, né? Realmente é uma grande vantagem. Além do que, né, qualquer lote de fertilizante que hoje entra no Brasil, ele entra em lote de Panamax ou de Cape, né, que são tamanhos, para quem não está familiarizado, são tamanhos de graneleiros transatlânticos, né. Então, você não consegue comprar um lote de menos de um Panamax, entendeu? Você não pode comprar quantidades pequenas, então muitas vezes você tem que se associar. Hoje em dia, o grande comprador são duas empresas, isso depois vai, né, dentro de uma estrutura já bem complexa de varejo e tal, e nós temos a oportunidade de vender para o produtor final, tá? Um preço que será, e faz parte da nossa estratégia de marketing, extremamente competitivo, né? Então, e agora, o suporte disso tudo vem dessa interação, que é o nosso assunto de hoje, né? A empresa com a academia, né? E nesse caso, uma interação bem tecnológica, eu arriscaria dizer, né? Porque a gente está realmente sintonizando o produto, deixando ele num formato que será vendável, né? É lógico que a gente vai ter todo esse esforço, mas no final das contas a gente vai ter algumas tabelas de resultado, de desempenho, que os meus vendedores vão ser capazes de mostrar e traduzir para os agrônomos que estão do outro lado da mesa, tá? Então, bom, vou deixar por aqui, eu passo de volta para você, Caco. Eu acho que o pessoal da agronomia podia falar um pouco disso, né? Os Filipes e a Amanda podiam falar um pouco. Acho que o Carmona tem uma fala bem importante nos dias de campo que ele faz lá, sobre essa relação de valores, né? Sim. Antes disso, Caco, eu gostaria de fazer um comentário.
a respeito da percepção do produtor, né? O que a gente vem coletando aí, a partir do momento que se iniciou um trabalho dessa natureza, e o que a gente consegue coletar de opinião ou de sentimento do produtor. Primeiro, a curiosidade, né? A segunda coisa é quanto que vai estar disponível, né? Porque o que a gente vem sentindo, principalmente do pessoal que participa nos dias de campo, e está vendo ali o desenvolvimento dos cultivos, está podendo visualizar o efeito, né? Eles querem experimentar. E outra questão que eu acho que é interessante de pontuar aqui é justamente a questão da memória que esses produtores têm com relação ao uso de fosfato natural. Boa parte dos produtores que eu abordo sobre o assunto já fez uso do fosfato natural em algum momento. Aí eu questiono, por que não usou mais? Por uma questão principalmente de disponibilidade. Né? Suprimento muito limitado, frete, isso vem de regiões longínquas do Brasil, né? Mas eu vejo que nesse momento existe uma tendência por parte do produtor rural de partir cada vez mais para produtos, para tecnologias com mínimo processamento químico. Aí o fosfato natural se encaixa, né, nesse filão, né? Mas fundamentalmente é a questão de preço, né? O produtor sabe da importância do fósforo para os cultivos agrícolas, e ele sempre vai fazer esse questionamento, né? O que é mais vantajoso do ponto de vista econômico. E hoje, o que eu vejo hoje, né? Eu comentava ali anteriormente com relação ao valor do MAP, né? E como eu tenho consultorias em outras regiões e também no Paraguai, contato com o pessoal do Uruguai, eu vejo que o fertilizante no Brasil não está caro, né? Por incrível que pareça, está mais caro no Paraguai. O Paraguai hoje, a tonelada do MAP está sendo vendido em torno de $850 a tonelada. Se a gente fizer aí uma conversão, vai dar acima de R$5.000 a tonelada, que é uma coisa absurda, uma coisa assim impensável, né? Pensar aí produtores que há pouco tempo atrás pagavam R$1.000 a tonelada do MAP, achavam caro. Hoje estão pagando aqui no Rio Grande do Sul em torno de 3.600, 3.800, até R$4.000 a tonelada do MAP. Vou pegar o exemplo do MAP, tá? Que é um dos mais utilizados aí. E se a gente for pensar num aporte de 100 pontos de P2O5 por hectare, isso vai dar em torno de R$800, me corrijam se eu estiver errado, né? O MAP tem uma concentração de 50, em torno de R$400 por hectare, só com aporte de fósforo, né? Então, a linha de comparação que tem que ser feita, né? A quanto vai ser disponibilizado o fosfato natural, né? Eu tenho certeza que vai ser valores muito inferiores a isso, e isso vai estimular com que o produtor faça uso, né? Pelo menos experimente, né? Em uma parcela da área, enfim. Eu quero fazer um comentário final aqui nessa primeira fala, uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho que é importante pontuar, que eu estou hoje em Capivari do Sul, e um dos produtores referência hoje aqui em Capivari do Sul tem um histórico de fosfatagem, digamos assim, dos seus campos, geracional. É uma família que sempre deu muita importância ao fósforo, e antigamente fazia o uso do fosfato natural. Coincidência ou não, né, esse é um produtor top hoje aqui na região, é um produtor aí que tem uma produtividade estável de arroz e soja, arroz na casa dos 10 mil quilos por hectare,
e soja acima de 80 sacos por hectare. Até semana passada o pessoal fez uma postagem de uma área com 100, onde colheram 100 sacos por hectare, né? Não estou dizendo que isso é em função do fósforo que foi aportado, mas certamente o fósforo está fazendo a sua parte aí numa construção de fertilidade que essa família já faz há muito tempo, né? Então, acho que a construção da fertilidade do solo, com a elevação dos níveis de fósforo no solo, é muito importante e pode ser feito, essa filosofia de trabalho pode ser adotada pelo produtor com o uso de fosfatos naturais, associados ou não às fontes solúveis, mas o fosfato natural, em algum momento, ele pode entrar nos sistemas de produção e pode contribuir muito. O Clerô pediu uma fala aqui, ele quer falar um pouco aí sobre a evolução. Clerô? Oi, pois não. Eu queria complementar o que o Fernando falou, né? A Águia, ela poderia ter mantido a rota, digamos assim, mais fácil do ponto de vista de avanço de projeto, correto? Poderíamos ter optado fazer um projeto convencional, onde nós produziríamos concentrado de rocha fosfática, que é um produto amplamente aceito pela indústria de fertilizantes. Mas ela optou por decisão própria, né, fazer um projeto diferente. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me incentivou, me motivou a voltar aqui para o Rio Grande do Sul e trabalhar no desenvolvimento desse projeto, né. Quando a gente fala de fosfato natural, sempre estamos comparando ele, né, nós temos aqui os especialistas, é óbvio que são os engenheiros agrônomos, né, mas nós sempre estamos comparando ele com produtos convencionais, né, os quais a gente chama, por vício de linguagem, de solúveis, né, o que não é correto, assim, em 100%, tá? Porque o fosfato natural, ele tem, sim, solubilidade, né. Existem fosfatos naturais que não terão solubilidade, não é o caso, né, e isso depende muito da matriz mineralógica, né, da rocha, né. No caso, em geral, as apatitas, né, os fosfatos naturais que são constituídos de apatitas, né, dos minérios do grupo da apatita, né, seja fluoroapatita, hidroxiapatita, enfim, outros, eles são fosfatos, sim, que têm solubilidade natural, né. Nós temos um outro grupo, né, de fosfatos, né, que são os fosfatos aluminosos, né? Esses são os fosfatos secundários, né? E esses não vão ter solubilidade natural via de regra, tá? O caso do projeto Fosfato aqui Três Estradas, a natureza beneficiou o Rio Grande do Sul, né? De forma que nós temos agora o carbonatito, que foi encontrado, né? Na época que eu estudei os carbonatitos, inclusive nas aulas do professor Franz, a gente ainda não tinha nenhuma descoberta de carbonatito no estado do Rio Grande do Sul, né? Agora temos vários, né? Então, um aspecto muito importante é sempre a gente lembrar, não, ele tem uma solubilidade, sim, ele tem uma solubilidade mais lenta do que aqueles produtos que são industrializados. Mas quando a gente coloca lado a lado, né, em termos de... E eu peço que os engenheiros agrônomos, por favor, me corrijam se eu estiver errado, eu aprendi muito com vocês ao longo dessa minha caminhada, trabalhando com insumos minerais para a produção de fertilizantes, e trabalhei aí com calcário, fosfato, potássio, né, e sempre foi um aprendizado trabalhar com vocês. No início, eu sempre conto, tinha um agrônomo que vinha para mim, todo dia me incomodava, quanto tem de alumínio nesse fosfato? Eu dizia, poxa, cara, deixa eu fazer o meu trabalho aqui, a jazida está aqui, e depois eu fui entendendo quais eram as preocupações dele, o que ele, na verdade, fazia sentido para ele ou não quando ele pensava no produto final. Isso, quando eu aprendi que eu deveria, na verdade, não fugir dele, mas estar atento às perguntas dele, eu comecei a avançar um pouco mais e entender melhor o que a gente precisa no minério para, lá na ponta, poder produzir um fertilizante. Tá? E o fosfato natural, quando a gente coloca lado a lado, ele também vai trazer uma série de benefícios para o solo, né?
a gente vai ter aí nesses produtos convencionais, né, os fosfatos convencionais, aditivos químicos, que são naturais, são inerentes lá do processo industrial para transformar um fosfato que tem 10% de solubilidade natural em um fosfato que vai ter 50%, 60% de solubilidade, ou seja, vai ser um fósforo mais fácil da planta enxergá-lo, né? Mas se a gente colocar lado a lado, tem uma série de benefícios. O fosfato natural, ele não agride o solo, né? Você tem, via de regra, um efeito residual que é bastante importante com o uso de fosfatos naturais. Eu costumo dizer que quando você usa o produto convencional, tá? Você está sempre dando comida de colherinha na boca da planta, você está adubando ciclo a ciclo. Mas quando você usa o fosfato natural, você, na verdade, está fertilizando o seu solo. E qual é a poupança do agricultor? A poupança do agricultor é o solo. Se ele tiver um solo rico em micronutrientes, um solo rico em nutrientes, um solo rico em micro-organismos, ele vai ter sempre um solo fértil, né? Então, a gente tem que analisar sempre o uso de fosfato natural versus os fosfatos convencionais. É lógico, em termos, o agricultor está sempre preocupado com desempenho, com ganho, com os resultados financeiros, mas a gente também tem que mostrar para ele que ele vai atingir os níveis de produção com o uso contínuo de fosfato natural que ele atinge com o fosfato convencional. Eu estou muito convencido disso e fiquei surpreendido com os primeiros resultados já dos primeiros ensaios, onde a gente teve níveis de produção comparando aí com o fosfato super triplo, nós produzimos quase 97%, 98% do que essa fonte convencional produziu, né? Que com o tempo, sim, nós teremos níveis de produção semelhantes e com ganhos adicionais, né? Ganhos na qualidade da cultura, ganhos na melhoria da qualidade do solo, né? Na resistência a pragas, resistência a doenças das plantas. Eu tenho certeza que esses são outros benefícios que o uso do fosfato natural também pode trazer. E nós também vamos ter esses produtos, que são produtos 100% orgânicos, né? A nossa produção, ela é 100% sem utilização de recursos hídricos, não gera rejeitos, né, de mineração, então é uma produção uma rota de produção bastante amigável, e no final vamos poder entregar para o produtor do Rio Grande do Sul um produto com, além de qualidade, desempenho, eficiência agronômica comprovada, né, com também esse apelo ambiental. Obrigado, Clerô. Antes de passar a palavra para a professora Amanda, que eu acho que está inscrita, eu só quero fazer uma correção, tá? Quando eu falei em aporte de 100 pontos de P2O5 via MAP, isso não é R$400, é R$800 hoje, tá? Entre R$700 e R$800. Então, se a gente tiver, vamos fazer uma comparação com se o Pampa Fós, que tem 10% de P2O5 for comercializado, vamos supor, sei lá, R$200 a tonelada, ele vai estar custando R$200 contra R$800, né? Claro, sem entrar no mérito da eficiência agronômica, eu só estou comparando a questão do ponto a ponto, tá? De P2O5. Só quero fazer essa correção aí, porque eu me passei na matemática aqui. É legal. Então, a gente já está chegando no nosso tempo limite, vamos fazer as falas finais, vamos falar com a professora Amanda agora. Não, só queria complementar, acho que o Carmona e o Clerô falaram muito bem ali do que isso significa de benefícios para o grande interessado, que é o produtor rural, né, ganhando aí uma nova fonte de fósforo. E além desses aspectos, todos os aspectos econômicos foram levantados pelo Carmona, né, em muitas áreas que também já foi comentado aqui, da nossa metade sul, que tem solos relativamente ricos em potássio, naturalmente, tem alternativas para nitrogênio que são mais baratas, como a ureia, as próprias leguminosas, com a fixação biológica de nitrogênio do ar, e tendo uma fonte mais barata de fosfato natural, essas áreas só tendem, então, a produzir mais. Mas, porque, justamente, a maior déficit que essas áreas têm é o fósforo, né, ali, essa região da metade sul. Mas outra coisa importante, que eu acho que não foi comentado aqui, é a questão da pegada de carbono dos produtos agrícolas, né?
que isso é uma coisa que cada vez mais vai crescer no mercado. E, bom, o fósforo é uma das coisas que impacta muito na pegada de carbono dos produtos agrícolas por vir lá do norte da África, né, na extração que está sendo realizada lá, muitos quilômetros de distância, e aqui a gente vai ter uma fonte de fósforo com pegada de carbono muito próxima, praticamente zero, além desse nicho de mercado da agricultura orgânica, uma vez que o fosfato natural é a única fonte de fósforo permitida para a agricultura orgânica. Então, só pontuar esses aspectos aí também, que são outros benefícios, né, que a inserção desses produtos podem trazer para nós. Legal, muito legal. A fala final do professor Franz e do Celal, primeiro do professor Franz. Bom, basicamente, eu queria agradecer a oportunidade, né, da fala. Como eu comentei com o Fernando aqui por WhatsApp, a fala ela foi muito mais um histórico, né, do que qualquer outra coisa. Talvez num segundo campo a gente possa falar um pouco mais das características geológicas do depósito. Eu achei que o Clerô e o próprio Fernando fossem se encarregar disso, e obviamente a gente tem algumas coisas para mostrar aí na questão, principalmente da caracterização do minério, composição da apatita, ausência de contaminantes importantes, quer dizer, são questões fundamentais quando se fala no uso direto de fosfato, em especial para o uso de agricultura orgânica com selo ecológico. É fundamental que se garanta que esse minério ele venha exatamente isento de contaminantes, como nós temos em outros complexos carbonatíticos pelo mundo afora, obviamente não em todos, infelizmente não em todos, mas essa é uma preocupação constante. E no caso do Três Estradas, felizmente a caracterização geológica disso nos mostra que não é o caso. Nós temos um fosfato que pode ser, de fato, utilizado diretamente como corretivo. É isso. Agradeço a oportunidade e minha saudação a todos aí. Boa tarde. Obrigado. A gente pretende replicar, sim, esse evento. Eu acho que trabalhar em alguns nichos, inclusive. Vamos lá, então, professor Celal. Então, pessoal, agradecer também ao convite da equipe da Águia Fertilizantes, né, e com certeza mais uma opção de fertilizante, né, que com certeza vai contribuir, como foi mencionado, para sistemas de produção de base ecológica. E uma coisa que foi discutida pelo Felipe também, há muitos produtores ainda no nosso meio eles são muito fã, digamos assim, de fertilizantes de maior solubilidade, produtos convencionais. Mas no momento que a gente tiver fertilizantes de solubilidade mais gradual, né, a utilização complementar em pastagens, a própria correção dos níveis de fósforo com base em matérias-primas que possivelmente tenham uma menor cotação de mercado, isso com certeza vai chamar muito esse consumo. Só para falar um relato, né, muitos produtores que estão posicionando, que está no momento agora de fertilização de pastagens, que já se incluem, tem muitos assustados com o valor da tonelada do MAP, né, está se falando em 4.000 aqui em alguns locais, dependendo da logística, aqui na metade sul do Rio Grande do Sul. Então, estão muitos produtores, consultores apelando aí para varredura, enfim, materiais que têm composição variada e nem sempre tem uma resposta adequada da cultura. Então, tendo opções em menor custo e indisponibilidade, com certeza vão ser opções utilizadas no posicionamento agronômico, tanto de pastagens, né, quanto culturas de grãos aqui na metade sul. Tá, pessoal? E obrigado pelo convite de todos e um bom evento. Obrigado. Muito obrigado, Celal. Obrigado pela participação de todos aí. Antes do Fernando fazer a fala final, eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem interessante, assim, em cima da fala da professora Amanda, em cima desse link da pegada de carbono, produto orgânico. É uma pergunta da Tânia Walter. Eu vou ler aqui a pergunta rapidinho.
Até 2030, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, visa para que o Brasil alcance índices da ONU com relação à agricultura sustentável, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores. Nesse sentido, o fosfato natural torna o caminho mais viável para alcançar uma agricultura mais sustentável? Se a professora Amanda quiser complementar. Eu acho que a Tânia toca em pontos um pouco delicados que eu nem me sinto... Estou estudando, mas não me sinto confortável em falar, por exemplo, né, na questão do fosfato natural tornar mais sustentável, por exemplo, a agricultura para povos indígenas. Eu acho que aí a gente já entra em aspectos um pouco socioculturais, né? A gente tem os diferentes nichos, como eu comentei, mas sim, qualquer solo a ser cultivado e qualquer planta a ser cultivada, no Brasil, pelo menos falando dos solos, vai ter um déficit de fósforo, né? E tu colocando alguma fonte, sim, isso pode se refletir em aumento de produtividade e, obviamente, associado a outras práticas de manejo, aumento também da qualidade de vida como um todo dos agricultores que estão ali associados a essa prática agrícola, vamos dizer assim. E sim, nós vamos ter uma fonte com menor impacto ambiental, pelo menos pensando na cadeia como um todo, como eu comentei antes. Eu acho que seria... que eu me sinto confortável de responder uma pergunta ampla, né? Envolve muitos tipos sociais de agricultura, né? Que a gente tem que ter uma certa cautela no falar, mas acho que seria mais ou menos por aí. Bom, gente. Que ótimo. Eu queria, então, agradecer e passar a palavra para o Fernando. Fernando, como tu viu o dia hoje? Olha, foi um fórum muito interessante. Só reforça realmente a nossa discussão inicial, na abertura, quer dizer, essa interface entre o setor privado e a academia é extremamente valioso, né? Eu vou até aproveitar e lembrar de um tópico aqui que a gente acabou tratando pouco, mas o Franz abordou agora um pouquinho no final, mas nós passamos uma etapa onde a caracterização mineralógica que foi feita na UFRGS, né, foi o tópico mais importante, né, do desenvolvimento do projeto naquele momento, né? Nós enfrentamos alguma oposição e algumas notícias na mídia que eram absolutamente infundadas, né, dizendo que eventualmente nosso fosfato natural conteria potenciais contaminantes, porque alguns lugares e outros lugares do mundo, os carbonatídeos eventualmente têm alguma coisinha ou outra. O nosso restou provado que, como o Dr. Franz falou, não tem problema algum, ele produz uma rocha limpíssima, não tem concentrado de hoje nenhum elemento deletério, então, e realmente, e agora a gente está fazendo isso nessa interface, vamos dizer assim, geologia, indústria e agronomia, então, os frutos são muito bons. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu só lembrar de um ponto que o Carmona falou. A gente recebe muito essa pergunta, principalmente quando está falando com a imprensa, quando é que a gente vai estar disponível? Então, para quem não é muito, está nos ouvindo mais pensando na questão comercial do nosso Pampa Foz, do nosso Lavrato, nós estamos agora na iminência de entrar em construção. Tá? Então, terminado o período de construção, a gente deve estar com um produto disponível, já licenciado, e etc., no início do ano que vem, então, no primeiro quarto do ano que vem. Então tá, senhores, olha, muito obrigado. E vamos organizar outros, né? E talvez abrir um pouco para outros temas também, Caco, mas aí fica a sugestão. Muito obrigado a todos. Até logo. Eu queria agradecer também a todo mundo. No chat ali estão as nossas redes sociais. Se vocês quiserem entrar em contato, nós temos o e-mail contato@projetofosfato.com.br, está tudo ali no chat. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Boa tarde.